Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, segunda-feira, feriadão 7 de setembro de 2020. E hoje temos dois vídeos. Esse primeiro aqui é para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, os grupos aí com novos líderes. E também vamos falar sobre a abertura do Campeonato Brasileiro da Série D. Mais tarde eu volto para falar sobre a Série A2 do Campeonato Paulista, que dessa segunda-feira terá mais dois jogos. Então eu vou para a abertura e na volta conto para você como foram os jogos da Série C e da Série D deste final de semana. Para o música. Bom, gente, isso aí, começando aí mais um vídeo aí dessa segunda-feira, rodada dupla nessa segunda-feira. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série C, né? O pessoal tá curtindo bastante aí os vídeos da Série C. Vamos falar também da Série D. E mais tarde aí, né, depois dos jogos da Série A2 do Campeonato Paulista, eu gravo mais um vídeo para falar como foram os dois jogos dessa segunda-feira das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Lembrando que nessa segunda-feira vamos ter a equipe do Juventus jogando contra o São Bernardo e também o 15 de Piracicaba recebendo a Portuguesa. As quartas de final do Campeonato Paulista foram abertas lá na sexta-feira com o São Caetano vencendo o Monte Azul fora de casa por 1-0 e será completada na terça-feira com o São Bento que está numa situação terrível na Série C. O São Bento abre as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2 em Taubaté, jogando contra o Taubaté nessa terça-feira. Bom, mas o assunto aqui deste vídeo é a Série C e D do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando da Série C, que esse final de semana aí temos líderes novos nos dois grupos, né? Uma rodada bastante agitada, faltam ainda dois jogos para completar a rodada, o jogo do Remo e também do Paysandu, os times paraenses que decidiram o Campeonato Estadual neste domingo. Aliás, parabéns ao Papão aí, que conquistou mais um título do Campeonato Paraense, né? Venceu o Remo por 1-0, já tinha vencido a ida por 2-1, voltou a vencer por 1-0 e o Paysandu aí, o Papão, conquistando mais um título do Campeonato Paraense. Mas vamos falar sobre o grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, que teve 3 jogos, né? Essa rodada vai ser completada na quarta-feira com o Paysandu recebendo o Jacuipense e depois na quinta-feira o Remo vai até a Paraíba encarar o 13. Lembrando que esses jogos aí vão ter transmissões do DAZN, né? O DAZN que tem aí transmitido alguns jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, então eles adiantaram que vão transmitir esses dois jogos. Mas a rodada do grupo A foi aberta no sábado, quando o Botafogo da Paraíba conquistou sua primeira vitória ao vencer a equipe do Imperatriz. O Imperatriz, que não está nada bem no campeonato, venceu por 2-1. Esse resultado fez o Botafogo dar uma subidinha na classificação, foi para sexto lugar com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Imperatriz é a penúltima colocada, tem apenas 1 ponto, porém está devendo aí 2 jogos na tabela, né? Como todos sabem, o Imperatriz aí teve alguns jogadores testando positivo, aí teve algumas partidas adiadas, né? A partida contra o 13, que seria a estreia da equipe adiada. Depois também teve o jogo contra o Jacuipense também adiado. Então a equipe do Imperatriz está devendo 2 jogos aí. Só que empatou na estreia contra o Remo 0-0 e agora perdeu os 2 últimos jogos. Então o Imperatriz aí precisa reagir. O cavalo de aço precisa reagir para não ter problemas maiores aí na Série C do Campeonato Brasileiro. O time que na semana passada dispensou alguns jogadores, contratou outros, só que até agora essas mudanças ainda não surtiram efeitos. Ainda no sábado, lá em Goiânia, o Vila Nova derrubou mais um invicto no campeonato. A equipe venceu Santa Cruz, que era líder, né, do grupo, por 1-0. E aí, quem agradeceu esse resultado foi o Ferroviário. O Ferroviário que jogou neste domingo lá na Arena Castelão contra o Manaus, empatou em 1-1. O curioso desse jogo aí é que os 2 gols saíram no segundo tempo de pênalti. O Ferroviário abriu o placar de pênalti, daí o Manaus teve um pênalti depois a seu favor. O goleiro do Ferroviário pegou, só que no lance dessa defesa acabou gerando uma segunda penalidade e aí o Manaus conseguiu o seu gol de empate. Então o Ferroviário chegou aos mesmos 10 pontos que a equipe do Santa Cruz, porém tem melhor saldo de gols. O saldo do Ferroviário é de 8 gols positivos contra 3 do Santa Cruz, né? Então o Ferroviário aí, pelos critérios de desempate, assumindo a liderança. O Manaus deu uma subidinha também na tabela. É o 5º colocado com 6 pontos. O Manaus que está em só uma vitória, mas tem muitos empates, né? Tem 3 empates em 5 jogos da equipe do Manaus. Mas está ali na 5ª colocação, né? Tá melhorando, tá melhorando. Como eu falei, a rodada será completada
na quarta-feira, com o Paysandu recebendo na Curuzu a Jacuipense. Paysandu, que não está numa situação legal, é o oitavo colocado com apenas 4 pontos, mas pode subir bastante aí na tabela se vencer esse jogo contra o Jacuipense. O Jacuipense, que é o sétimo colocado, também tem 4 pontos, está uma posição acima do Papão. Já na quinta-feira, às 20 horas, o 13 que ainda não pontuou na competição, é o único time que ainda não somou pontos na competição, perdeu os 3 jogos que disputou, recebe a equipe do Remo, o Remo que é o terceiro colocado, com 8 pontos ganhos. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima rodada deste grupo, virando aqui a tabela. Vamos lá, próxima rodada já da Série C deste grupo A, começa no sábado com o Botafogo da Paraíba recebendo o Vila Nova, sábado às 17 horas, lá no estádio Almeidão. Esse jogo aí terá transmissão do DAZN e também da TV Bandeirantes para as regiões Nordeste e Norte, né? Então, se você é da região Norte ou Nordeste, esse aí será o jogo da televisão Botafogo e Vila Nova. Depois temos ainda também no sábado, um pouquinho mais tarde, às 19 horas, o Paysandu recebendo a equipe do Imperatriz lá na Curuzu, né? O Paysandu aí buscando se recuperar na competição, chegar perto do G4, recebe o Imperatriz que precisa sair da zona do rebaixamento. Aí no domingo, lá no estádio Valfredão, o Jacuipense recebe o líder Ferroviário, esse jogo às 16 horas. Também no domingo, às 18 horas, o Santa Cruz recebe o Remo. Então o Santa Cruz aí, tentando se recuperar no campeonato, recebe o Remo. Esse jogo aí pode valer a liderança, dependendo do que acontecer com o Ferroviário um pouquinho antes. Aí na segunda-feira, dia 14, lá na Arena da Amazônia, o Manaus encara a equipe do 13. O Manaus aí que precisa vencer para entrar na zona de classificação, recebe o 13 que busca aí ainda, né? Talvez ainda esteja buscando a sua primeira vitória, o 13 que antes desse jogo contra o Manaus ainda vai ter outro compromisso na Série C. Agora vamos falar sobre o grupo B. O grupo B que também tem um novo líder, está bastante embolado ali. Os 4 primeiros colocados ali brigando pela liderança. E a rodada começou com mais uma derrota do São Bento. Foi lá até o Estádio do Café. Perdeu para o Londrina por 1-0. O São Bento fez um bom primeiro tempo, né? Fez aí uma partida de igual para igual com o Londrina. Só que aí no segundo tempo a questão física falou mais alto. E o Londrina acabou fazendo 1-0. Né? O São Bento aí que tá mal na Série C, tem apenas um pontinho só. Né? Tá ali na zona de rebaixamento. E tá também tentando voltar para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Então a equipe tem se dividido entre as quartas de final agora da Série A2 e também o Campeonato Brasileiro da Série C, né? Aí até foi cogitado, até o Edson Vieira até cogitou, tá dividindo o elenco, né? Colocar uma parte dos jogadores para jogar o Paulista e outra Série C, só que não foi o que se viu no jogo de sábado, o time foi completo. O temor do torcedor do São Bento é que essas duas competições acabam uma canibalizando a outra, né? Que no final das contas o São Bento nem consiga subir para a Série A1 do Campeonato Paulista e também que depois ele acabe caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí seria assim uma tragédia enorme, né? Para as pretensões do São Bento, que de repente aí, na busca de tentar voltar para a Série A1, não consegue voltar para a Série A1 e acaba ainda caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ver agora na terça-feira o que vai acontecer com o time, né? Se vai valer a pena todo esse esforço ou se de repente aí consegue um resultado aí muito ruim lá em Taubaté e aí a equipe, a diretoria já começa a focar mesmo na permanência da Série C. Então o jogo dessa terça-feira do São Bento contra o Taubaté, lá em Taubaté, pode decidir muita coisa aí nesse meio pro final de temporada aí da equipe do São Bento. Mas vamos lá, o São Bento é o último colocado com 1 ponto, o Londrina deu uma bela subida na tabela, 2 vitórias consecutivas já, é o quinto colocado com os mesmos 8 pontos do Criciúma e do Ipiranga, só que tem menos vitórias, né? Aliás, não é menos vitórias, é saldo de gols, tá com menos saldo de gols que as duas outras equipes. Também no sábado, outra equipe paulista que está mal na classificação é o Ituano. O Ituano recebeu o São José no estádio Novelli Júnior e empatou em 2-2. O Ituano, que começou muito bem, uma vitória de 3-0 contra o Tombense, depois não venceu mais. Empatou seus jogos em casa, perdeu os jogos fora. É apenas o sétimo colocado com 5 pontos ganhos. Aí, esses 2 jogos, né, envolvendo os times paulistas, aconteceram no sábado. No domingo, o Ipiranga venceu
O Tombense que está de técnico novo, o Julinho Camargo, né? Venceu por 2-0 lá em Erechim. E esse resultado fez o Ipiranga entrar no G4, 8 pontos em 5 jogos. Tem ali os mesmos 8 pontos que o Londrina, só que tem melhor saldo de gols. O Tombense tem apenas 3 pontos, está ali na zona limite de entrar na zona de rebaixamento. É o oitavo colocado com 3 pontos. Criciúma e Volta Redonda. Esse aí foi o jogo dos únicos invictos da chave, né? É um jogo que era entre dois invictos e que também poderia valer a liderança. O Volta Redonda entrou na rodada como líder, só que o empate em 1-1 não foi bom para nenhum dos dois, né? O Criciúma empatou com o Volta Redonda em 1-1, os dois seguem invictos, porém quem agradeceu foi o Brusque. O Brusque foi até Varginha e venceu a equipe do Boa Esporte por 1-0. Com esse resultado, o Brusque chegou aos 12 pontos, assumiu a liderança isolada. O Volta Redonda agora é o segundo colocado com 11 pontos. E o Criciúma segue na terceira colocação com 8 pontos. Então, ali muito apertada, muito acirrada a briga pela liderança desse grupo B aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Próximos jogos, sexta rodada, vai começar já na sexta-feira. Aliás, na quinta-feira já tem rodada. O Volta Redonda recebe o Ipiranga, outro confronto direto ali entre equipes do G4. O Volta Redonda tendo a oportunidade aí de reassumir a liderança do grupo B. Na sexta-feira, como eu disse, no Novelli Júnior, a equipe do Ituano recebe o Criciúma. O Ituano aí buscando sua recuperação no campeonato, né? Ainda não entra na zona de rebaixamento nessa rodada se tropeçar de novo, mas o time precisa reagir rápido, recebe a equipe do Criciúma, que também, né, ele não assume a liderança nessa rodada, mas fica ali perto dos líderes se vencer. Aí no sábado vamos ter outros 2 jogos. O São José joga contra o Boa Esporte e o Tombense recebe o São Bento. Se joga o Tombense e São Bento aí, se o São Bento vencer, joga a equipe mineira para a zona de rebaixamento. Aí o jogo Brusque e Londrina vai ser disputado apenas no dia 1º de outubro. Isso porque o Brusque nesse final de semana vai estar envolvido com a decisão do Campeonato Catarinense contra a Chapecoense. Então a Chapecoense também não vai jogar nesse final de semana pela Série B por conta da decisão do Campeonato Catarinense. Então o Brusque aí folgando nessa rodada, o líder, né, da chave folgando na rodada. Então possivelmente aí podemos ter um novo líder aí no grupo B, caso o Volta Redonda vença o Ipiranga na abertura da rodada. Então esses aqui foram os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar da Série D, porque o Campeonato Brasileiro da Série D teve nesse final de semana a abertura lá daquela fase preliminar que vai completar ali os grupos ali da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então tivemos aí 4 jogos, né, da fase preliminar. Foram todos os jogos neste domingo. E esses jogos tiveram transmissão daquela plataforma lá que tem mostrado aí vários jogos alternativos, a Maicujo. Só que assim, eles mostram a imagem, pelo menos os jogos que eu acompanho uns pedaços, o pessoal coloca narração de rádio. Então fica uma coisa assim meio tosca, né? Mas é o que temos, né? Então eu acompanhei, eu fui ver lá o site, lá tava mostrando que iam transmitir as imagens desses 4 jogos. Porém a narração, eles botam lá uma narração de uma emissora de rádio que está transmitindo o jogo para não ficar mudo o vídeo, né? O duro é que você ainda acaba não tendo som ambiente, mas tá valendo, né? Lembrando que o Campeonato Paulista da segunda divisão vai ter também a transmissão de todos os jogos por essa plataforma Maicujo. Daí resta saber se a Federação Paulista vai botar algum narrador, né? Vão ser aí 14 jogos por rodada na primeira fase. Se a Federação Paulista vai ter como colocar narrador em todos esses jogos, ou se eles vão fazer também esse esquema aí, que é botar uma transmissão de rádio por cima das imagens. Mas vamos lá. A competição foi aberta com a boa vitória do Real Noroeste por 3-1 sobre o Aquidauanense. Esse jogo aí teve 2 gols contra da equipe do Mato Grosso do Sul, né? Então o Real aí contou com a sorte para vencer o Aquidauanense por 3-1. Jogo de volta domingo que vem. O time pode até perder por 1 gol de diferença. Lembrando que nessa fase de mata-mata não tem um gol fora de casa. Então se de repente o Aquidauanense fizer 2-0, decisão dos pênaltis. Esse é o regulamento. O Tocantinópolis venceu o Brasiliense por 1-0. O Brasiliense, que já esteve aí na Série A do Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Aí penando na fase preliminar da Série D, perdeu o primeiro jogo por 1-0. Vai ter que vencer por 2-0 o jogo de volta, dia 13, né, domingo, lá no Mané Garrincha. Agora, a equipe que conquistou o melhor resultado
nessa abertura da fase preliminar da Série D foi a equipe do Baré, que venceu o Ipiranga no Amapá por 3-0 aí, abriu uma enorme vantagem, pode até perder por 2 gols de diferença o jogo de volta que acontece no próximo domingo. Já o Ji-Paraná recebeu o Nacional do Amazonas e venceu por 2-1. Ji-Paraná jogando na Arena da Amazônia no próximo domingo, precisando apenas de um empate para conseguir entrar na fase aí de grupos aí do Campeonato Brasileiro da Série D. Mandar um abraço lá pro pessoal do grupo da Série D no Facebook, também criamos um grupo lá. Se você quiser entrar no grupo da Série C e da Série D, vou deixar o link aqui embaixo para você estar acompanhando as informações ali, o pessoal trocando uma ideia, postando algumas notícias dos times. Então é um grupo bem bacana, lembrando que é um grupo moderado, então você entra lá sem problema, né? Que não vai ter discussão, não vai ter briga, não vai ter provocação. O grupo é apenas para troca de informação e para o pessoal interagir de uma maneira saudável. Bom, gente, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa segunda-feira então, né? Pode ver que eu tô gravando bem cedinho assim, ó, os olhos um pouco inchados ainda, porque gravei bem cedinho para estar trazendo essas informações para você. Mais tarde, no final do dia, eu gravo um novo vídeo para falar como foram os jogos dessa segunda-feira do Campeonato Paulista da Série A2. Então, pedindo mais uma vez, reforçando o pedido que eu não fiz no começo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, ó, ative aqui as notificações, se inscreva para você estar ficando por dentro de como receber, de quando sair vídeos novos, né? Muitos canais, né, é comum canais assim terem horários fixos para sair os vídeos e dias fixos. Não é o nosso caso aqui, porque como a gente trabalha com esporte, com informação, informação não tem hora para acontecer. Aconteceu a informação, de repente você tem que esperar acabar um jogo para gravar um vídeo, ou um jogo acontece mais cedo, então você acaba se adiantando um pouco. Então, por conta dessa imprevisibilidade, vamos dizer assim, então não dá para você ter um horário fixo para gravar vídeo, vai de acordo com as partidas de futebol que esteja acontecendo. Então, para você ficar por dentro dos vídeos, né, ser notificado, se inscreva aí no canal aí para você estar recebendo as informações. Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço, curta o feriado quem puder e até o próximo vídeo.